Amém? Eu queria saber, quem está nos visitando hoje, levanta a mão assim. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sei que essa chuva é bênção, mas para algumas pessoas, né, é um medo. Mas o Senhor é bom em todo tempo. Amém? Para você que nos visita, eu sou o pastor Joane, eu sou o pastor da Aliança Jovem. E para você que já está aqui, que é meu discípulo. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. E o tema dessa palavra é o legado dos que permanecem. Se você for ler no dicionário, a palavra legado, ela está ligada a entregar a alguém uma posse, uma herança. Deixar alguma coisa para alguém. E eu não sei se você já ouviu alguma história, alguma piada ou alguma coisa de homens ou mulheres, pais que diz assim: o meu desejo é deixar isso para o meu filho, o meu desejo é deixar uma herança, o meu desejo é deixar um legado. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu essa palavra? Antes eu já tinha essa mensagem. E hoje eu vi muita homenagem, né, ao nosso irmão Lázaro, que faleceu devido ao Covid. E eu vi várias postagens das pessoas dizendo: ele deixou um legado, ele deixou um legado, ele deixou um legado. Talvez o legado dele foi o testemunho dele que alcançou muitas e muitas pessoas. O testemunho dele de reconciliação, as músicas que ele deixou, vai ser um legado. Se você, existe uma canção de um homem chamado Keith Green, que ele deixou uma música que é um legado para nós. O ministério dele durou pouco tempo. Ele começou a ficar famoso no mundo. E através de um voo, um dia doméstico, o avião caiu e ele faleceu. Só que ele deixou um legado para nós. Um dia pela madrugada, ele estava orando e ele disse: Senhor, alguma coisa mudou depois que eu me converti. Alguma coisa mudou, meu coração está duro, meu coração está asperoso. E aí ele diz assim: Senhor, dá-me pele de bebê, dá-me uma pele de bebê macia. Senhor, que o meu coração seja como a pele de um bebê, que o Senhor possa tocar novamente. E à noite, de madrugada, ele começa a escrever uma canção assim: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E nós cantamos essa música há anos e há anos, e todas as vezes que nós cantamos ela na igreja, ela parece que o negócio se renova. Tem uma música muito conhecida dele, que é: ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. E ele cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. E ele diz: vem. Então o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero falar sobre o legado daqueles que permanecem. E eu, como um pai, eu penso muito nisso. Eu penso: como é que eu vou deixar um legado para o meu filho? O que eu vou deixar para os meus filhos? Olha ele aqui, andando de carrinho aqui. Qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho? Eu acredito que na cabeça dele o legado que eu possa deixar para ele são vários ventiladores. Porque ele gosta de ventilador. Eu nunca vi uma criança para gostar de ventilador igual ele, a não ser o Pietro do YouTube. E ele achou um menino que gosta mais do que ele de ventilador, chamado Pietro. Ele chega, parou e me ouviu, ó. E qual é a pergunta que quando vem à nossa cabeça? Qual é o legado que você quer deixar? E eu quero te fazer essa pergunta hoje: qual o legado você quer deixar? Quando você partir, quando você entregar a tocha, quando você entregar o bastão, qual o legado você quer deixar para essa geração ou para a geração que vai vir? Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: qual é o legado que você quer deixar? Alguns pais sofrem
Alguns pais sofrem porque ele quer deixar um legado de herança, ele quer deixar carros, ele quer deixar casa, ele quer deixar o filho formado, ele quer deixar o filho casado, ele quer deixar o filho numa casa boa, ele quer deixar algo para alguém administrar. E ele dizia assim, meu pai foi um bom cara, porque ele deixou algo para mim. Mas essa noite, e eu tenho esse desejo, irmão, eu tenho esse desejo que no dia que eu partir, que Jesus me levar, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. Uma coisa eu já deixei para eles, eu tenho uma casa financiada em 30 anos, então eles vão ter um legado já para pagar essa casa. Amém? Eu brinco com eles, eu já tenho um legado para eles. Uma casa de 30 anos para pagar. Então, quando eu tiver quase com 60, eles vão quitar elas para mim. Mas muito mais do que isso, qual legado você quer deixar para essa geração? Algumas pessoas, ao meu respeito, dizem, pastor, o senhor é um cara constante, o senhor é um cara perseverante, o senhor é um cara que eu sempre estou vendo, correndo e tal. Qual é o legado? E a pergunta que eu quero que você saia daqui hoje para responder para as futuras gerações. Qual o legado você quer deixar para as gerações futuras? E existe uma frase do homem que é uma inspiração para mim, chamado Gregório McNutt. Ele diz assim: o legado é a maneira que você será lembrado por causa da maneira como você vive. É forte. O legado é a maneira que você será lembrado por causa da maneira como você vive ou como você viveu. Então, nessa noite eu quero falar sobre homens e mulheres que deixaram um legado. E a primeira pessoa que eu quero falar é Mateus 26, versículos 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo, diga em qualquer lugar do mundo inteiro, diga em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então a primeira história que eu quero falar é dessa mulher. A história já começa meia conturbada, porque aonde é que ela está, irmão? Aonde é que a mulher está? Na casa de quem? De Simão, o leproso. Se você for ler a cerimônia sacerdotal, o leproso, ele tinha que estar onde? Ele tinha que estar fora da cidade. Todo leproso, ele precisava estar fora da cidade. Então, a primeira coisa, estava todo mundo numa casa de um leproso, aonde Jesus estava. E quando Jesus já começa a quebrar ali. Então, aquela mulher chega com um frasco do melhor perfume de Coco Chanel, Madame Losé, é assim que diz. Quando eu fui para a África, que eu cheguei na África do Sul, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por perfume. Quem quiser me dar presente, me dá perfume. Do Boticário ao
o mais caro que você puder. Quando eu cheguei na Duty Free, a primeira coisa que eu entrei foi na loja de perfume. E eu trouxe um perfume para minha esposa, esse daí, né? Coco Chanel. É Madame... Como é que é o nome? Madame o que, amor? Como é o nome do perfume? Madame Losé, é um negócio assim. Ô perfume bom, meu irmão. A pastora Jesus usa, quando ela entra no corredor aí a gente sente. Mas é caro. Só que na época o dólar estava baratinho, né? Não estava esse roubo que está hoje. Então, aquela mulher pega esse perfume. E ela começa a derramar o perfume. E era um perfume caro. Eu imagino os olhos de Pedro e os olhos de Judas, o contador. Ele era o cara que cuidava das finanças do ministério. Então, quando ela começa a derramar o perfume, eles olham com os olhos esbugalhados, aqueles olhos esbugalhados, dizendo, não, é muito caro esse perfume a gente pode vender e dar para os pobres, a gente pode fazer isso e dar para alguém, não, é muito caro. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, o que essa mulher está fazendo aqui, ela será lembrada por todas as gerações, porque ela vai deixar um legado para as futuras gerações, que ela não se poupou, ela não poupou a vida dela, e ela derramou tudo o que tinha aos pés de Jesus. E o primeiro legado que eu quero deixar para os meus filhos, o primeiro legado que eu quero deixar para o Gustavo e para a Ana Beatriz, o primeiro legado que eu quero deixar para eles é que o meu pai era apaixonado por Jesus demais. Que meu pai era intenso, que meu pai vivia o evangelho de verdade, que meu pai não brincava de ser crente, que meu pai era um homem de caráter. Então, qual o legado você quer deixar para as futuras gerações? E sabe o que eu acho lindo? É quando a Bíblia diz assim, essa mulher será lembrada por todas as gerações. Nós estamos hoje aqui em 2000 e quanto? 2021, não é 2019, não é 2020, é 2021, amém? Nós estamos em 2021. E hoje nós estamos falando de alguém que um dia entrou na presença de Jesus e derramou tudo que tinha. E sabe o que eu vejo hoje? Uma geração que tem tudo. Uma geração que tem gás, uma geração que tem um pouquinho de recursos, uma geração que tem, sabe, um carro, uma vida bacana, uma roupa bacana, sabe, mas não tem entregado tudo a Jesus, sabe, e sabe o que Jesus quer de ti? Sabe o que Jesus quer de ti, irmão? Tudo. Existe um texto que eu amo, que fala assim, Deus, Tu és o Deus dos céus, os tronos e tronos não podem Te conter, Tu está no mais alto trono, mas Tu habita também no coração do contrito. Então, o primeiro legado, que você, e eu pergunto para você, como você quer ser lembrado? A frase desse homem, se você puder ir buscar no YouTube, é do Gregório McNutt. O Gregório McNutt morreu um dia dormindo. Ele era americano, morava no Brasil. A gente costumava dizer que ele era o americano mais brasileiro que tinha. Ele morreu deitado em casa. Ele deu um infarto e descansou no Senhor. E a frase que ele mais falava era, esse cara ama Jesus demais da conta. Gregório, o que você quer, Gregório? E o pai do Gregório, se você não conhece a história, o pai do Gregório era um homem muito rico no Texas.
E um dia ele encontrou Jesus Cristo, ele largou tudo por causa de Jesus Cristo. E na época primeiro ele largou por causa do pecado, né? Ele era meio ripão, um lourão bonito. Se você olhar a imagem dele no YouTube, é um cara bonito. Era um lourãozão bonito, sabe? Um coroa bonito. E ele abandonou tudo e foi se drogar com os havaianos, né? No Havaí, e usando droga. Ele dizia que a frase mais bonita dele é: mistura fina se combina legal, que era todo tipo de droga. E ele se converteu. E ele começou a amar a Jesus. O nome do ministério dele era Paixão, Fogo e Lágrimas. Eu nunca vi esse homem falar de Jesus sem lágrimas nos olhos. E sabe de uma coisa? Ele deixou um legado. Se você foi em São Paulo, tem até endereço. A galera sempre tira foto da lápide dele. E ele dizia: eu não quero nada, eu não quero levar nada para a minha lápide. A única coisa que eu quero levar na pedra, na minha lápide é: esse cara amava Jesus demais da conta. E se você for no cemitério, a lápide dele tem: esse homem amava Jesus demais da conta. E se você olhar na internet, as mensagens dele está ecoando sobre o mundo. Então, o que você quer deixar para as futuras gerações? O que você quer deixar para os seus discípulos? O que você quer deixar para a sua igreja? O que você quer deixar aqui para a cidade de Imperatriz? Outra história que eu quero compartilhar, e eu quero me ater mais a essa história. Lucas 1. Lucas 1, de 1 a 25. E eu vou ler, que eu nem anotei porque ele é grande demais. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aquele que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato. Ordena, excelentíssimo Teófilo, para que tenha certezas das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Diga, dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
fará retornar muito entre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que eles tiveram uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Vamos lá. João Batista. Quem conhece a história de João Batista aqui? Eu acredito que quase todos nós conhecemos a história de João Batista. João Batista era um profeta. E ele também era considerado um profeta messiânico, um profeta que profetizou a vinda de Jesus e preparou o ministério profético de Jesus. E eu quero que você agora viaje comigo. E eu contei a história para vocês de como João Batista surgiu. João Batista, um dia, o pai, e a história diz que a família de Jesus era da mesma linhagem de João Batista. Então, eles eram primos de segundo grau. Então, a história também diz que Jesus, quando Maria e Isabel estavam grávidas, que eles se encontraram, a Bíblia diz que ele se movia, dentro do ventre das mães, porque eles entendiam o caminho profético que eles iam trilhar. Então, quando o Senhor apareceu para Zacarias, aquele negócio todo, ele ficou mudo, teve incredulidade no coração. Depois ele escreve uma canção de Zacarias, que é uma oração. E então João Batista nasce. E a história conta pouco sobre o ministério de a vida de João Batista. Já começa João Batista indo para onde? Para onde? Para um deserto. Como era que João Batista vivia, irmãos? A Bíblia diz que João Batista, ele vivia como um bicho no meio do deserto. Imagine, não estou aumentando a história, mas João Batista vivia com peles de camelo, de urso. Ele era nazireu, ele não bebia vinho, ele não cortava o cabelo, era barbudo provavelmente. Imagine a roupa, o cheiro que não era. Mas a Bíblia diz que o ministério de João Batista cresceu tanto que as pessoas começaram a ir para o deserto. Sabe, as pessoas iam atrás de João Batista no deserto. E qual era a mensagem linda de João Batista, irmão? Eu fico encabulado como é que o povo ia para o deserto. E lá no deserto a palavra mais amorosa que eles recebiam, Eugênio, era raça de cobra, raça de surucucu, de naja. Era assim que João Batista pregava. E a Bíblia diz que a fama dele se espalhou por toda a cidade, sabe, por toda a região. E sabe qual era o evangelho que ele pregava? O evangelho do reino. Arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. O que vocês vieram ver no deserto, o caniço tirado do fogo, atiçado pelo vento,
vento. Então João Batista estava pregando lá no deserto. E a história diz que ele foi para o deserto. O Senhor, ele foi criado no deserto. Ele cresceu diante dos homens no deserto. Lucas 1:80 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente. Imagine, irmão, João Batista, o cheiro. Alguém consegue imaginar aí? O cheiro de João Batista, comendo mel. Ele estava no deserto, pregando o evangelho glorioso de Jesus. A história diz, e eu pesquisando, que o ministério de João Batista durou mais ou menos 6 meses. É pouco, né? Muito pouco. A fama dele começou a se espalhar. Lucas 3, versículo 15 ao 18. Lucas 3. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Imagine hoje, irmão, imagine a situação hoje. Quando a gente vai bem na praça, que a gente vê alguém pregando o evangelho de verdade, a gente já fica assim, não precisa disso. É muito duro. Esse evangelho é muito peso, é muita carga. E a gente hoje é uma geração do mimimi, né? Uma geração que não precisa ser mais amoroso. E precisa ser mais tranquilo. Nós não estamos mais na era de João Batista. Alguém já ouviu isso? Não, pastor. Esse evangelho não atrai muitas pessoas. Essa mensagem não é muito empolgante. Não, pastor, muda de mensagem, porque nós vamos perder público. Mas João Batista estava no deserto. E as pessoas iam até ele dizendo, ele é o Cristo. E eu coloquei aí a frase, coloca aquela frase para mim, Juliana. Que o homem nasce 2 vezes, e quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. Lê aí para você. Quais são os dias mais importantes da sua vida? O dia que você nasceu. E o dia que você descobre o porquê nasceu. João Batista, ele sabia e ele tinha, sabe o que é que mais me encanta em João Batista? É que ele tinha sua identidade formada, segundo. João Batista, sabe, ele está pregando no deserto, ele está pregando arrependimento. E sabe, a Bíblia diz que a multidão, Anabê, foi atrás dele, a multidão foi atrás de João Batista. E sabe, e disse, olha, é ele o Cristo, é ele o Cristo. E João Batista diz, eu não sou o Cristo, eu não sou digno, sabe, o meu ministério vai durar pouco quando ele aparecer. Então, eu estou vivendo o meu chamado aqui. E a Bíblia diz que João Batista diz, eu não sou o Cristo, eu não sou, porque vai vir outro muito mais importante do que eu. Eu não sou digno de amarrar a sua sandália. João 3, e ele diz assim, João 3, 28, 29, e ele diz, olha, é necessário que eu diminua e ele cresça. É necessário, sabe, que eu saia de cena para ele aparecer. E sabe o que acontece verdadeiramente?
se você for ler a história, os discípulos de João, que estava com Jesus, quando Jesus apareceu, e Jesus aparece, imagine Jesus aparecendo, João Batista olha, e diz, vixe, acabou o meu ministério. O que João Batista dizia? Eu sou apenas uma voz do que clama. A voz verdadeira vai vir daqui a pouco. E ele entra. Quando Jesus entra em cena, João fica já assim, né, com a crise de identidade. Ele não estava com crise de identidade, ele tinha a sua identidade bem resolvida. E quando Jesus chega e diz assim, eu quero ser batizado por ti, mestre. Jesus não batizou ninguém, amém? Só João. Então, ele chega e diz, eu quero ser batizado por ti. Jesus, para de besteira, eu estou atualizando a Bíblia, viu, irmão? Em toda reverência ao santo do Senhor, João Batista chega e diz assim, não, eu não sou digno, tu tem que me batizar. E Jesus chega para ele e fala, para de besteira, João, que eu tenho que ser batizado por você, para que cumpra toda a Escritura. Então, João batiza Jesus, e tem aquela atmosfera, né, aquela cristosfera, que o anjo do Senhor desce sobre Jesus, e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, esse é o meu escolhido. A partir daquele momento, João sai do cenário, e a Bíblia diz que todos os discípulos de João começaram a seguir Jesus. Aí eu te faço uma pergunta agora, irmão. A Bíblia diz que a fama de João Batista ficou grande demais, que o nome de João Batista ficou grande demais, a história de João começou a se espalhar por todos os cantos. Aí eu te faço uma pergunta. Você que está online, eu nem falei com a galera que está online hoje aí. Aí eu te faço uma pergunta. Se você está levantando, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um profissional, se você é alguém que está no mercado de trabalho, ou você é alguém que está discipulando, cuidando de alguém, imagine, eu estou pastoreando a Juliana aqui, e eu estou cuidando da Juliana todos os dias, mas a qualquer momento, eu pastoreio a Juliana com medo dela, porque a qualquer momento ela pode entrar no cenário, e eu vou sair do cenário, e a pergunta que eu tenho para você hoje, você está preparado para outro entrar no teu cenário, e fazer coisas maiores do que você, e você sair de cena? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. E aí, tu está preparado para me fazer meu nome mais do que você? Lembra da história do Tiro Lipo? Faz teu nome, cara. Hein? Sabe por quê? A história e o que me marca em João é que João tinha convicção de quem ele era, irmão. E a história, diz que no mesmo momento, todos os discípulos de João abandonaram João e foram seguir Jesus. Mas João já tinha preparado todos, dizendo, eu não sou o Cristo, vai vir outro muito mais importante. E eu quero te perguntar hoje, e essa pergunta é para mim também, será que eu consigo estar feliz, vendo com que outro esteja fluindo mais do que eu? Será que eu posso deixar esse legado de dizer, eu estou hoje aqui pastoreando a Aliança Jovem, mas daqui a pouco vai vir outro muito mais importante do que eu, vai fazer coisas mais do que eu, vai ganhar mais pessoas do que eu, vai fazer algo mais do que eu, vai tocar melhor do que eu, vai cantar melhor que eu, vai brilhar maior que eu, e eu não vou estar lá na plateia querendo a raiva dele, eu vou estar lá feliz por ser uma plataforma para a vida dele. Então João Batista crescia, e aí você sabe a história toda, a mulher fica com raiva de João Batista, e pede a cabeça de João Batista. Alguém sabe dessa história? Eu quero a cabeça dele no meu prato aqui. O cara pega,
E sabe qual é uma das coisas que eu fico meio em crise, não sei se é em crise, que João Batista está preso. Tem até um livro, se eu não me engano, O Prisioneiro da Terceira Cela. João está preso. Eu acho que bate aquele momento de solidão, Anabê. Aí ele diz assim: será que eu estava preparando o caminho para a pessoa certa mesmo? Será que ele era o cara mesmo? Será que ele era o Messias mesmo? Aí ele manda os discípulos perguntar lá. Vai lá e pergunta se é ele. Ele está preso. Vai lá e vê se é ele mesmo. Porque eu passei 30 anos, 36 anos, 30 anos pregando, vivendo no deserto, preparando o caminho, sabe, sendo humilhado pelos fariseus, sendo rejeitado pelos fariseus, sendo amado pelos fariseus, e agora eu estou aqui. Qual é a resposta de Jesus para João, irmãos? Qual é? Jesus precisou ir lá dizer: não, eu vou lá, sobre as asas do Espírito. Jesus só disse assim, diz para ele, que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, e o evangelho do reino está sendo pregado. Ele estava correto, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Eu imagino João Batista recebendo essa mensagem, ele dizendo: uau, eu apenas era uma voz, agora a voz está clamando no deserto, agora a voz está preparando o caminho, agora eu posso morrer feliz, podem arrancar a minha cabeça feliz, porque eu vou deixar um legado para as futuras gerações. Que vale a pena cumprir o propósito do Senhor, que vale a pena viver. João 3:26. Coloca para mim aí. Eles disseram assim, eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, da qual testemunhamos, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. Hoje nós casamos muita gente, sim ou não? Aí a gente vai para os casamentos e a gente vê aquele negócio bonito, os amigos do noivo. Alguém já viu? Existe uma tradição que a noiva não vê o noivo, ainda é assim, né? É? A noiva fica lá toda bonita. Hoje vão para o hotel Imperial aqui, né? Eu vejo as fotos. As noivas todas vestidas de baby doll, igual a noiva. E aquela fotografia. E o dinheiro indo pro ralo, indo embora. Misericórdia. Brincadeira. As mulheres gostam disso, né? E aí aquele negócio todo. Aquele... Sabe o que eu penso na minha cabeça do mundo de bode? O noivo não pode ver. Mas as amigas e os amigos podem. E sabe o que João Batista está dizendo? Olha, eu sou apenas o amigo. Eu vou lá, olho o noivo. E eu vou na noiva e diz: eita, Juliana, teu noivo está bonito demais. Pastor, manda foto, não posso quebrar a cultura. Aí a amiga vai lá e diz: olha, eu vi o noivo, ele está bonito.
olha, ele está alinhado, eu nunca vi ele tão bonito daquele jeito. Então João Batista estava dizendo isso, olha, eu apenas sou o amigo do noivo, eu estou apenas preparando o caminho dele, e isso é verdade. Eu quero deixar um legado para as futuras gerações. E sabe de uma coisa? A pergunta que eu tenho, e eu já estou encerrando a mensagem. Qualquer pessoa que tivesse no ministério, imagine só, Yara, teu ministério de dança está crescendo demais. Aí você está com um monte de discípula dançando. Aí chega uma, talvez, que você nem conhece, e diz, eu dancei, como é o nome do grupo de dança mais bonito aí do mundo? Bolshoi, é Bolshoi? É esse, é? Bolshoi, né? Fizeram até um meme meu dançando, eu vou mandar derrubar essa página. O Bolshoi, e aí chega a outra, cheia do Espírito, e diz assim, a partir de hoje eu assumo a liderança. Irmão, vai desencorajar a Yara, sim ou não? Sim ou não? Não. Se a Yara tiver a sua identidade firmada em Deus e souber que aquilo que Deus chamou ela para fazer até aquele momento já se cumpriu, agora ela vai dizer para outra, let it flow, deixa fluir. Então Deus quer nos levantar como homens e mulheres que não têm ciúmes do púlpito, não tem ciúme da adoração, não tem ciúmes da criativa, não tem ciúmes de nada, sabe por quê? Porque nada é nosso, tudo é do Senhor, e como diz o pastor Nonato aqui, esse lugar aqui não é lugar dos amigos do pastor Joane, esse lugar, eu já estava fazendo até quadradinho de 8, né? Esse púlpito aqui é dos amigos de Deus e Ele coloca aqui quem Ele quer. E sabe de uma coisa? Quais são os melhores momentos da sua vida? Quando você nasce e quando você descobre por que nasceu. João Batista descobriu. E sabe qual é um dos textos que eu mais amo e eu já estou encerrando? Mateus 11, versículo 11 e 12. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. O menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Sabe por quê? Porque depois de João Batista, o reino dos céus é tomado. Algumas versões diz, sabe como? Que o reino dos céus é tomado por violência. E só os violentos se apoderam dele. Aí tiraram essa palavra violento para não confundir a mente do povo, para dizer que o povo tem que ser violento para o reino dos céus. Mas ele está dizendo assim, olha, depois de João Batista, o reino dos céus é tomado por homens e mulheres fortes, que ao mesmo tempo são fracos e sabem de onde vem a sua força. A gente escuta muito hoje, meta, você precisa fazer uma meta, sim ou não? Você precisa ter o teu brand definido, você escuta muito isso? Você precisa ter o network, o let it flow, o flow que wow, aquele negócio todo. Mas João Batista, ele tinha a sua visão definida e a sua identidade definida. E a Bíblia relata aqui que homens nascidos de mulher não tinha outro como João Batista, porque ele era o cara. Mas sabe de uma coisa? Ele não deixou
que a vaidade, que os ciúmes interferisse no seu chamado, porque ele tinha o seu chamado definido e quem ele era diante de Deus. E eu estou encerrando. E eu quero colocar umas frases que eu li. E essas frases mexeram comigo. É muito forte, mas é verdade. Liderar não depende de quão útil você é, mas de quão inútil está disposto a ser para tornar os outros úteis. Liderar não depende de quão útil você é. E o Douglas Gonçalves diz assim, mas quão inútil, não é dele essa frase, mas ele começou a falar disso no Brasil. Mas de quão inútil está disposto a ser. Então, líderes do reino, eles precisam entender, Juliana, que eles precisam se tornar inútil. Pastor, é muito duro. Quando eu ouvi essa frase, eu também me achei muito duro. Sabe por quê? Porque mexe no nosso ego. Porque a gente acha que nós precisamos fazer alguma coisa. Não, mas sabe qual é o desejo de Deus? É que eu me torne inútil, para que outros se tornem útil aqui no reino dos céus, para cumprir e fazer sua história. E a Bíblia diz que até hoje, João Batista, a sua vida fala. Quando eu começo a buscar o reino de Deus, mais do que o meu reino, seu poder e propósitos são revelados para nós por meio de nós. O segredo é bastante simples, certo? Em vez de focar no sucesso individual ou no sucesso da nossa igreja local, precisamos pensar na obra maior do reino de Deus. Não podemos promover o avanço do reino de Deus ou realizar a missão de Jesus se não aplicarmos esse segredo à nossa vida e à nossa liderança. Todo movimento verdadeiro de missão de Jesus começa com uma mudança de coração do líder. E isso acontece quando aprendemos a tirar os holofotes de nós mesmos, as luzes de nós mesmos. E para encerrar, todo líder que quer multiplicar líderes precisa entender como se tornar um multiplicador de discípulos e equipar aqueles ao seu redor para serem também multiplicadores de discípulos. Você pode liderar um grupo pequeno, um ministério de oração, uma igreja com múltiplos locais, uma mega igreja ou mesmo uma rede de igrejas. Mas para se tornar um formador de heróis, você precisa priorizar a multiplicação de discípulos. Essa prática significa uma maneira de compartilhar o que você aprende orientando outros líderes. Aí você me pergunta, onde estão essas frases? Essas frases estão num livro chamado Formadores de Heróis. Fique em pé.